Bom, então vamos partir para esse primeiro exemplo, né? Calcular a área da região limitada pelo gráfico f de x igual a x mais 1 e o eixo é OX, tá? No intervalo de 1 a 2. Então, a área que nós estamos buscando é essa daqui, né? O intervalo é de 1 a 2. Essa linha verde aqui é a linha do gráfico f de x, né? Então, isso aqui é o f de x igual a x mais 1. Então, eu quero saber qual é essa área aqui, ó. Tá? Está entre o gráfico e o eixo OX no intervalo de 1 a 2. Então, essa região aqui. Bom, de cara, vocês vão perceber que isso aqui é um trapézio. Tá? Essa região aqui é uma região que é um trapézio, né? Então, temos aqui a base menor, que é essa daqui, e temos aqui a base maior, né? E aí, para calcular a área de um trapézio, né, vocês já devem ter visto lá na aula de geometria, né, especificamente geometria 1, como se calcula a área de um trapézio, tá bom? Então, por exemplo, qual é a medida dessa base menor aqui? Tá? Então, a base menor, na verdade, essa medida, esse comprimento aqui vai ser exatamente a imagem, né, do número 1 na função f de x, ou seja, ele quer saber, essa distância aqui é o f de 1. Tá? Então, o f de 1 aqui, né, é só substituir o f de 1. Vamos lá. Então, o f de 1, que vai ser 1 mais 1, é igual a 2. Né? Então, essa base menor tem medida 2. A base maior, né, aqui. Então, essa base maior vai ser exatamente o valor de f de 3. Tá? Então, vou botar aqui, ó, ou melhor, desculpa, o f de 2 aqui, né? Então, f de 2, ele é 2 mais 1, é igual a 3. Então, a base menor tem medida 2, a base maior tem medida 3. E a altura, que é a distância das bases, né, desse trapézio aqui, né? A altura, como ele vai do intervalo de 1 a 2, então a altura aqui é 1. Né? Então, assim fica fácil a gente calcular aqui. Né? A gente vai fazer a área, né? Ele vai ser a medida da base maior, que é 3, mais a medida da base menor, que é 2, vezes a altura, que é 1, dividido por 2, né? Bom? Então, 3 mais 2 dá 5, 5 vezes 1 dá 5 sobre 2. Tá? Então, quer dizer que a área, essa área aqui é 5 meios ou 2,5. Então, se a gente fosse seguir, né, por essa ideia e utilizar então o cálculo, né, calculando a área do trapézio, ficava simples. Mas vamos adotar aqui então uma estratégia diferente. Tá? Então, eu vou apagar aqui. Vamos adotar uma estratégia diferente aqui. Tá? Então, a estratégia que eu vou fazer aqui, ela vai ser a seguinte. Vou apagar isso aqui. A estratégia que eu vou adotar é a seguinte. Ao invés de eu identificar o trapézio, eu vou procurar preencher essa região com uma figura que eu já conheça e que seja menor do que essa região. Tá? Eu poderia, então, utilizar triângulos, né? Se eu quisesse aqui, eu poderia chegar aqui e dizer, ó, vai ser triângulos. Tá? Então, baixava aqui, ó, verde, estava assim, triângulozinho aqui, e outro triângulo aqui, tá vendo? E assim ia, né? Botava aqui, ó, mais um triângulo. E aqui mais um, tá? Assim. Esses triângulos aqui. Eu poderia, e depois eu iria calcular a área desses triângulos aqui para tentar encontrar valores aproximados. Bom, todo mundo aqui sabe calcular a área do triângulo, né? Mas eu vou utilizar um retângulo, tá? Por que eu vou usar retângulos?
Porque para calcular a área de retângulo é mais simples até do que calcular a área de triângulo, né? Porque retângulo, a área dele é base vezes altura e já dá o resultado direto. Então, eu poderia vir aqui, ó, a partir aqui do número 1, aí puxava aqui, né? Depois vinha aqui do ponto 1.4, ó, puxava outro tracinho aqui, tá vendo? Eu teria esse primeiro retângulo aqui. Depois eu poderia vir aqui no 1.6, estava aqui outra altura, tá vendo? Depois poderia vir aqui no número 2, ó. Estava aqui, pronto. Aí, ou seja, essa região aqui eu dividi ou melhor, eu decompus em 3 retângulos, certo? 3 retângulos. E aí eu poderia calcular a área desse retângulo aqui, tá? Então, por exemplo, a base desse retângulo aqui, que vai de 1 a 1.4, é o número 0,4. E essa altura aqui é exatamente a imagem do número 1, que nós já calculamos, que é 2, né? Então, aqui vai ser o f de 1, que é igual a 2, né? Tá? Ou seja, essa área aqui, ela seria 2 vezes 0,4, que é igual a 0,8, né? Bom, e aí eu tenho esse outro retângulo aqui, né? E aí eu tenho que esse ponto aqui, quem vai ser esse ponto aqui? Né? Que é essa altura aqui, né? Ele vai ser a imagem de 1,4 na função f, né? O valor numérico. Então seria o f de 1,4, né? É igual a 1,4 mais 1, né? Que dá 2. 2,4. Bom, então eu tenho essa altura que é 2,4 e essa distanciazinha aqui que vai de 1,4 até 1,6, que dá 0,2, né? Ou seja, essa área aqui, ele vai ser 2,4 vezes 0,2, né? E aí, multiplicando, vai dar 0,48. Pronto. Então, essa região aqui é 0,48. E aí, agora, eu tenho esse último retângulo, né? Ele vai de 1,6 até o 2, que dá 0,4. E a altura é exatamente a imagem aqui desse ponto, né? Ou seja, é a imagem de f de 1,6, né? Que dá 2,6, né? Então, aqui vai ficar 0,4 vezes 2,6, né? Então, isso aqui dá quanto? Dá 1,04. E aí agora é só a gente somar as áreas dos 3 retângulos, né? Então, quando a gente soma as 3 áreas, eu tenho 0,8 mais, aqui deu 0,48, mais 1,04. E aí a gente soma isso daqui e vê quanto é que dá, né? 2,32. Então, observa que por essa técnica aqui, ele não dá o resultado exato. É isso? Que aqui o exato deu 2,5, né? Mas eu achei um valor mais aproximado. Tá certo? A gente poderia fazer um outro caminho, né? Ao invés de eu pegar a altura indo desse primeiro ponto até o gráfico, a gente poderia pegar indo desse segundo ponto até o gráfico, né? E aí daria algo diferente. Vamos ver aqui. Vou apagar aqui. E aí iria até o retângulo aqui em cima, tá? E botando aqui embaixo vocês veem que sobra esses espacinhos aqui, né? Que é exatamente o que falta para dar o resultado exato, né? Então vamos passar aqui um pouquinho. A base continua a mesma, né? Mas como eu estou tocando por um outro ponto, né, do retângulo, que antes eu tocava à esquerda do retângulo, agora eu estou tocando à direita do retângulo, tá? Então o retângulo agora tem uma altura maior, né? Só que aqui temos um detalhe: quando a gente toca à direita do retângulo,
a gente fica com esse espaço que passa da região que a gente está observando, né? Da outra forma, a gente não passava, ficava sobrando os espacinhos do retângulo. Só que agora ele está ultrapassando a região que está sendo observada. Mas mesmo assim, vamos considerar, né? Tá? Então, nesse primeiro retângulo, dá aqui 0,4. Bom? E a altura agora vai ser a imagem desse ponto aqui, ó. Aí quem é esse ponto? É 1,4, né? Então quer dizer que essa altura aqui vai ser a imagem, né, de 1,4, né? O F de 1,4, que é 2,4. Bom? Então essa altura aqui vai dar 2,4. Então fica 0,4 vezes 2,4, tá? Então vou botar aqui uma... Aqui foi a área pela esquerda, né? Vou botar aqui, de esquerda. Agora vai ser a área pela aproximação à direita. Então vai ficar 0,4 vezes 2,4. Bom, vou botar assim. Mais, aí agora a gente olha o outro retângulo. A base é 0,2 vezes. Aí agora a altura, né? Aqui era 1,4, aí a altura vai ser agora desse número que está aqui, né? Que é 1,6. Então, o F de 1,6, ele dá o quê? 2,6, né? Então, aqui vai ficar 2,6, que é essa altura aqui, né? Aqui, ó. É a altura do segundo retângulo aqui, né? Que é 2,6. Bom? Por fim, vem o terceiro retângulo. O terceiro retângulo tem a base 0,4 vezes a sua altura. A altura agora vai ser a imagem do número 2. Então, é o F de 2, que é 2 mais 1, né? Que dá 3. Então, a altura aqui vai ser 3, né? Então, 0,4 vezes 3. Bom? Então, para não ter uma falha de novo aqui nos cálculos, deixa eu fazer o cálculo aqui de lado aqui, tá? Então aqui vai ser 0,4 vezes 2,4 mais 0,2 vezes 2,6 mais 0,4 vezes 3, né? Então ele dá 2,68. 2,68. Então, observem que utilizando essa técnica, no caso aqui eu só dividi para três retângulos, né? Eu dividi o intervalo em 3 retângulos. Então, dessa forma aqui vocês vão, né, observar que quando eu calculo a área utilizando retângulos, né, à esquerda, né, do retângulo, que a gente diz aproximação à esquerda ou aproximação inferior, a área, vamos botar assim, a área à esquerda, ele vai ser sempre menor do que a área, né, a verdadeira área, o valor exato da área da região, né? E já quando eu estou fazendo o cálculo da área à direita, uma aproximação à direita, uma aproximação superior, né? Então, a área, né, o valor numérico da área vai ser menor do que a área à direita, tá bom? Então, veja que a área que nós calculamos deu 2,5, tá? E ele foi menor do que a área, né, com aproximação à direita, que foi 2,68, né? E a área aqui ela é maior do que o valor que encontramos com aproximação à esquerda, que é 2,32. Bom? Então, assim, a gente pode fazer essas aproximações. No caso aqui eu fiz com 3 retângulos, mas vocês poderiam fazer com mais retângulos se desejasse, ou com menos retângulos. Tá? E um outro detalhe é que para essa questão aqui, eu utilizei 3 retângulos, onde um dos retângulos ele tem uma base diferente dos outros retângulos. Mas é sempre mais interessante que todos os retângulos tenham a mesma base, que aí fica mais fácil da gente realizar os cálculos.
Bom, então, vamos dar uma olhada aqui com o software GeoGebra. Bom, então, a função é essa aqui, né? X mais 1. Tá? E o intervalo é de 1 a 2. Bom, e naquele problema ali eu dividi em 3 áreas. Bom, então a área observada é a área que está entre o gráfico verde e essa linha azul, né? Essa linha azul, ela representa como é que é o nome? Ele representa o intervalo, né, que está sendo observado. Tá? Então, vamos botar aqui uma aproximação à esquerda, certo? Então, a gente começa aqui com no primeiro extremo, né? Então, vejam que todos os retângulos estão abaixo da linha F, né? E aí, como eu disse a vocês, é a aproximação à esquerda, porque é o vértice, né, que fica à esquerda do retângulo, que encosta no gráfico. E também é chamada de aproximação inferior, tá? Porque todos os retângulos estão abaixo desse gráfico. Bom, aqui. E temos aqui a aproximação à direita, né? Na aproximação à direita, porque os retângulos tocam no gráfico no vértice direito, né? Então, vocês observam que parte do retângulo fica acima do gráfico, né? Então, por isso ele também é chamado de aproximação superior. Ok? E aí o que é que diferencia das duas, né? É que com a aproximação à esquerda, observa que vai ter sempre esse espaçozinho, né? Vai ter sempre um espaçozinho aqui, né? Que vai ficar sobrando da região que a gente está observando. E já quando a gente faz a aproximação à direita, ele passa, né? Ele vai ter sempre uma região que vai estar ultrapassando, certo? Então, pelo cálculo lá que nós fizemos, né? Vocês conseguem, então, utilizando essas duas técnicas, né? Vocês conseguem identificar um intervalo. Tá? Mas aí eu queria que vocês observassem o seguinte. Aqui nós estamos usando 3 retângulos. O que será que acontece se nós utilizarmos 5 retângulos? Né? Então, veja que com a aproximação à direita, a parte que fica acima da região que está sendo observada, ela diminui, certo? Já se eu fizer uma aproximação à esquerda, vejam que a área que não é coberta pelos retângulos também diminui. Tá? Deixa eu aumentar aqui o número de retângulos, de 5, vamos botar aqui 15 retângulos. Ó. Em 15 retângulos, ó, tá vendo? A área é ainda menor, tá vendo? A área que não é coberta, né? Tá? E se eu botar a aproximação à direita, tá vendo? Também a área que passa a região, né, que ultrapassa a área observada, a região observada, também diminui, tá? Então isso nos indica que quanto mais retângulos vocês utilizarem na região, ou seja, se vocês decomporem toda a região em retângulos cada vez menor, vocês vão cada vez mais se aproximar do valor da região, tá? Né, utilizando essa técnica, vocês vão ver que ele vai estar cada vez mais próximo, tá? Então, por exemplo, vamos botar aqui para o 5. Bom, lá no nosso exemplo, nós fizemos com 3. Aqui eu estou botando 5. E observe que aqui, dessa vez, todos os retângulos, eles têm a mesma base. Ou seja, o intervalo ele foi dividido em pequenos intervalos de mesmo comprimento. Tá? Então, o que é que acontece aqui? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Qual é esse comprimento? Qual é a medida dessa base, né? Aqui. No caso, vocês estão vendo que o intervalo todo que vai de 1 a 2, ele tem uma unidade. É isso? Tá? O intervalo aqui, ele é de 1 a 2. Ok? Então, isso quer dizer que o comprimento desse intervalo vai ser o extremo maior menos o extremo menor, né? 2 menos 1, que dá 1. Então, esse é o comprimento. Tá? E como esse intervalo foi dividido em 5 partes iguais, tá? Porque são 5 retângulos, né? São 5 retângulos. Então, isso quer dizer que
a medida dessa base, que nós vamos chamar de ΔX, se vocês devem recordar em cálculo 1, ΔX ele representa a variação do x, tá? Então, o ΔX, aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser esse 2 menos 1, dividido pelo número de retângulos, né? Que nesse caso aqui é 5. Então, 2 menos 1 dá 1, ou seja, dá 1/5, né? Então, quer dizer que a base de cada um desses retângulos é 1/5, né? 1/5 ou 0,2, tá? Então, cada uma dessas bases aqui a gente já sabe, é 0,2. Então, só o que fica faltando é saber qual é o comprimento, tá bom? Então, vocês vão observar o seguinte. Deixa eu botar aqui. Se tiver havendo uma aproximação à esquerda, tá? Então a altura dos retângulos vai ser sempre o vértice da esquerda, né? Então, no caso, a altura desse primeiro retângulo aqui vai ser a imagem de 1. A altura desse segundo retângulo é a imagem do 1,2. A altura desse terceiro retângulo é 1,4 e assim por diante, tá? Ou seja, se eu estiver fazendo uma aproximação à esquerda, eu tenho o seguinte, eu tenho que o meu x0 vai ser, né, o número 1, o meu x1 ele vai ser o número 1 mais o ΔX, tá? Ou seja, vai ser 1 mais quinto. E vai dar, nesse caso aqui, 6/5, né? 6/5, que é 1,2, né? 1,2. Quem vai ser o meu x2? O meu x2 vai ser 1 mais... Aí o meu x2 é esse daqui, ó. Que é quem? É esse delta mais esse delta, ou seja, é 2 vezes o valor do delta, né? Então vai ser 2 vezes 1/5. E aí dá 2/5, né? Então fica 5 com 2, 7, 7/5, que é 1,4, né? Aí vem agora o x3, que vai ser 1 mais 3 vezes o valor do delta, que é 3 vezes 1/5, que é 1... Opa, não, fica 8, né? 8/5, né? Assim. 8/5. Depois o x4, que vai ser 1 mais 4 vezes 1/5, né? Que fica 9/5 aqui, né? E por fim o x5, né? Então o x5 fica 1 mais 5 vezes 1/5, né? E aí já vai dar 2, ok? Então o que acontece? Se a aproximação for à esquerda, então a altura do primeiro retângulo é o f de x0. A altura do segundo retângulo é o f de x1. Aí o terceiro retângulo é o f de x2, depois o f de x3 e o f de x4. Então, calculo f de x5, né? Agora, se a aproximação for pela direita, vou passar para cá. Aí a altura do primeiro retângulo já vai ser o f do x1 e não o f de x0, tá? É o que muda. E aí vai o f de x1, o f de x2 até o f de x5, certo? Então, dessa forma a gente consegue calcular aqui a área, né? Fica mais fácil, já que a base é 0,2, ok? Então, vamos voltar lá no exemplo. Então, continuando aí, né? Então, nesse caso agora, eu vou dividir então essa região aqui em intervalos, né? Ou seja, em retângulos de mesmo comprimento. Pronto. Aí vamos observar o seguinte. Então, ali a proposta que eu coloquei foi dividir esse gráfico aqui em 5, ou melhor, o intervalo, né? Em 5 retângulos, né? Então, ou seja, em 5 subintervalos de mesmo comprimento, tá? Então, dessa forma, nós vamos ter o seguinte. O ΔX, como eu falei ali,
ele vai ser o comprimento do intervalo, que é 2 menos 1, dividido pela quantidade de subintervalos que eu quero adotar, que nesse caso são 5 retângulos, então são 5 subintervalos, tá? 5. Aqui. Então, 2 menos 1 dá 1, então é 1/5, né? Que é 0,2. Vou botar assim. Então, isso quer dizer o seguinte, que como eu vou fazer uma aproximação à esquerda, né? Fazer uma aproximação à esquerda. Então, isso aqui vai ser, o primeiro retângulo vai ser 0,2 vezes o f do extremo do intervalo aqui, né? Já que vai ser à esquerda, ele vai subir aqui, o primeiro retângulo. Aqui, tá? Então, aí ele vai vir aqui, né? Então, esse primeiro retângulo vai ser, então, a altura dele vai ser o f de 1. Mais o 0,2 vezes o f. Aí, quem vai ser agora a altura do segundo retângulo? Ele vai ser esse daqui, né? Está aproximando à esquerda, né? Então, vai ser... Lembrando, o x0 é o 1, que é o primeiro número do intervalo, é o extremo à esquerda, né? Do intervalo. Então, o meu x1, ele vai ser esse 1 mais o ΔX, que é o 0,2, né? Então, vai ser 1,2. Tá? Então, vai ser o f de 1,2. Mais, aí, o ΔX de novo, que é 0,2, vezes o f de... Aí, agora, vai ser o meu, né? x0, x1, agora o x2. Quem é o meu x2? Vai ser 1 mais 2 vezes o ΔX, né? ΔX é 0,2, né? 0,2. Então, aqui fica 0,4 mais 1, né? 1,4. Tá? Então, indo aqui, ó. Tá aqui, ó. Terceiro retângulo, né? 1,4 mais 0,2 vezes, né? O f de 0, f de 1, f de 2, agora o f de 3, né? Então, o x3, né? F de 3 não, f de x3, né? Vai ser 1 mais 3 vezes o ΔX, né? 0,2. Então, aqui vai dar 1,6. Aqui. Mais, vou botar aqui embaixo. Mais 0,2 vezes o f de... Aí agora, x4, né? Aí quem vai ser o x4? O x4 vai ser 1 mais 4 vezes o ΔX, né? Que é 0,2. E dá quanto aqui? Dá 1,8, né? Dá 1,8. Então, assim, a gente completa os retângulos que faltava, né? Então, aqui deu aí 0, 1, 2, 3, 4. Certo. Então, o que faltava esse daqui, ó. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 retângulos, tá? Bom, e aí agora é só calcular, né? Esse primeiro produto se refere à área desse retângulo, o segundo produto é a área desse segundo retângulo e assim por diante, tá? Então, eu tenho 0,2, aí o f de 1 nós já calculamos que dá 2, né? Lembrando que a função é x mais 1, né? Então, é só pegar o valor ali do x e multiplicar e somar com 1, né? Então, mais, aí tá aqui, ó, 0,2 vezes, aí o f de 1,2 que dá 2,2, mais, aqui, 0,2 vezes, aí o f de 1,4 que é 2,4, mais 0,2 vezes o f de 1,6, né, que dá 2,6, mais
aqui embaixo ainda, né? Mais, aí esse daqui, ó, que é 0,2 vezes o f de 1,8, que é 2,8. Gente, antes da gente fazer cada uma dessas continhas, observem que o 0,2 ele é comum a todas essas somas, né? Então eu poderia botar até o 0,2 aqui em evidência e somar, né? O 2, o 2,2, o 2,4, assim por diante, tá? Então vou botar aqui 2 mais 2,2 mais 2,4, aqui ó, mais 2,6 mais 2,8, né? Bom, e aí aqui a gente só soma tudinho, né? Aqui é para facilitar aqui, deixa eu botar aqui de baixo aqui, é que dá essa soma. Dá 2 mais 2,2 mais 2,4 mais 2,6 mais 2,8, né? Então dá 12. Então fica aqui 0,2 vezes 12. Tá? E esse produto aqui vai dar 2,4. Bom? Então, essa é a soma à esquerda, né? Okay? Ou melhor, é a área com aproximação à esquerda, né? Quando nós fizemos com 3 retângulos aqui, observa que deu 2,32, né? Então, como fizemos agora com 5, veja que já deu um valor mais próximo, né? Deu 2,4. Bom? Então, nós vamos fazer agora um cálculo semelhante, agora aproximando ela pela direita. Okay? Então, aproximando pela direita, vamos botar aqui, ó, a área com aproximação à direita, tá? Então, vai ser 0,2 vezes... Aí, só que, como é pela direita, vocês se lembram que aqui a gente começou com f de x0, né? Mas como a aproximação é pela direita, nós vamos começar então pelo f de x1 e aí vai até o f de x5, né? Aqui pela esquerda a gente começou com f de x0 e foi até o f de x4, né? Agora a gente faz do f de x1 até o f de x5, ok? Então vai ficar... Aí também, lembrando, né, como 0,2 é comum a todos os fatores, a gente pode botar então 0,2 aqui em evidência e só somar as imagens, né? Então vai ser o f de x1, que é 1,2, ok? É 1,2 e a explicação está aqui, bom? Esse cálculo aqui que nós fizemos, né? Aqui eu só não cheguei a calcular o x5, né? O único que eu não cheguei a calcular. Então, f de x1 mais o f de x2, que nesse caso aqui é 1,4, mais o f de x2, x3, que é 1,6, mais o f de x4, que é 1,8, mais o f de x5, né? Aí o f de o x5, né? Aqui ele vai ser 1 mais 5 vezes o ΔX, que é 0,2 aqui, né? Que nós vimos aqui. Então, 0,2. Isso aqui é igual a 2, né? 5 vezes 0,2 dá 1 e 1 mais 1 dá 2, né? Então, aqui 2. E aí aqui nós vamos ter, né, 0,2 vezes. Aí nós já calculamos o f de 1,2, de 1,4, né? Já calculamos aqui. Aí aqui vai ficar 2,2 mais 2,4 mais 2,6 mais 2,8 mais... Aí tem o f de 2 que nós não tínhamos calculado, que é 2 mais 1, dá 3, né? Pronto. E aí agora é só a gente fazer a soma aqui, tá? E é simples, né? Porque aqui, ó, se essa soma aqui deu 12, né? A soma aqui deu 12. E aí a gente só está tirando esse 2 aqui e colocando esse 3, né? Então, 12 menos 2 dá 10, com 3 dá 13, né? Então fica 0,2 vezes 13, né? E no final dá 2,6. Ok? Então isso quer dizer o seguinte. Quer dizer que o valor exato da área, a área
ele é menor que 2,6 e é maior que 2,4. Ok? Então, significa, gente, que quanto mais retângulos vocês utilizarem, mais próximo esses valores estarão. Tá? Então, quando a gente volta aqui para o GeoGebra, por exemplo, então, observem aqui o seguinte, né? Eu posso apresentar aqui o rótulo. Tá? Então, vejam, com a aproximação à direita, a área desses retângulos aqui deu 2,6, tá vendo? Com a aproximação à esquerda, a área dá 2,4. Né? Então, com isso eu consigo mostrar que a área, né, que eu estou procurando está entre esses dois números, está entre 2,4 e 2,6. Se eu aumentar o número de retângulos, vamos botar aqui 10. Okay? Veja, ó, com 10 retângulos, veja que a área, né, com a aproximação à esquerda ou aproximação inferior, vejam que a área aqui já dá 2,45. E se eu fizer aqui uma aproximação aqui à direita, ó, a área, ó, dá 2,55. Né? Então, quanto mais retângulos a gente usa, mais próximo do valor real mesmo da área, ele vai, né, ele fica cada vez mais próximo, tá? Cada vez mais se aproxima.